O vestiário do Flamengo tá uma bagunça, é briga pra tudo quanto é lado. E hoje vamos fazer um resumo do que tá acontecendo nos bastidores do time rubro-negro. Então já deixe seu like e bora pro vídeo. Já imaginou ver um dos melhores jogadores do Brasil sendo agredido pelo seu próprio preparador físico? Pois foi isso que aconteceu no Flamengo, o time mais popular do país. O atacante Pedro levou um soco no rosto do espanhol Pablo Fernandes, que fazia parte da comissão técnica do técnico Jorge Sampaoli. Esse episódio chocante e vergonhoso aconteceu depois da vitória do Flamengo contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, em Belo Horizonte. Mas o que motivou essa agressão covarde e desrespeitosa? Quais foram as consequências para os envolvidos? E como isso afetou o clima no elenco rubro-negro? O que aconteceu no vestiário do Flamengo? Segundo relatos de testemunhas, a briga entre Pedro e Pablo Fernandes começou por causa de um desentendimento sobre o aquecimento do jogador. Pedro se recusou a fazer o aquecimento orientado pelo preparador físico, alegando que já estava pronto para entrar em campo. Essa atitude irritou Pablo Fernandes, que considerou uma falta de profissionalismo e de respeito com o seu trabalho. O espanhol foi tirar satisfação com Pedro no vestiário, depois do jogo, e os dois iniciaram uma discussão acalorada. Em um momento de exaltação, Pablo Fernandes deu um soco no rosto de Pedro, que ficou com um hematoma no olho esquerdo. A agressão foi presenciada por outros jogadores e membros da comissão técnica, que tentaram separar os dois e evitar uma briga maior. A polícia militar também foi acionada para conter os ânimos e garantir a segurança dos envolvidos. Pedro ficou revoltado com a situação e decidiu prestar queixa contra Pablo Fernandes na delegacia. Quais foram as consequências para Pedro e Pablo Fernandes? A agressão de Pablo Fernandes a Pedro teve repercussões imediatas e graves para ambos. O preparador físico foi demitido pelo Flamengo logo após o incidente, por justa causa, e teve que se desculpar publicamente pelo seu ato. Ele também pode responder na justiça pelo crime de lesão corporal contra Pedro. Já o atacante Pedro teve que passar por exames médicos para avaliar a gravidade da lesão no seu rosto. Além disso, ele teve que lidar com o trauma psicológico de ser vítima de violência dentro do seu ambiente de trabalho. Pedro também recebeu o apoio dos seus companheiros de equipe, da torcida do Flamengo e de outros jogadores e personalidades do futebol. Muitos se solidarizaram com o seu caso e condenaram a atitude de Pablo Fernandes. Outros também criticaram a postura do técnico Jorge Sampaoli, que não teria defendido Pedro nem repreendido Pablo Fernandes pela agressão. Como isso afetou o clima no elenco do Flamengo? A briga entre Pedro e Pablo Fernandes causou um grande mal-estar no elenco do Flamengo, que já vinha enfrentando dificuldades na temporada. Havia uma insatisfação geral com o trabalho de Jorge Sampaoli, que não conseguia dar um padrão de jogo ao time e que tinha um temperamento difícil. A agressão de Pablo Fernandes a Pedro foi vista como uma falta de respeito e de controle por parte da comissão técnica, que não soube lidar com um problema interno de forma profissional e pacífica. Alguns jogadores se sentiram desmotivados e desconfiados com o clima no vestiário, que ficou tenso e pesado. Para tentar amenizar a situação, o Flamengo emitiu uma nota oficial repudiando a agressão e se solidarizando com Pedro. O clube também anunciou a contratação de um novo preparador físico, o brasileiro Paulo Paixão, que já trabalhou com Sampaoli no Santos. Além disso, o Flamengo promoveu uma reunião entre os jogadores, a comissão técnica e a diretoria para esclarecer os fatos e buscar uma reconciliação. Mas essa não foi a única treta que aconteceu no Mengão. Dias depois, outros jogadores se envolveram numa confusão que terminou em soco na cara. A briga entre Gerson e Varela aconteceu na manhã de terça-feira, dia 15 de agosto, durante um treino do Flamengo no Ninho do Urubu. Segundo as notícias, o motivo da confusão foi uma falta cometida por Gerson em Varela, que não gostou da entrada. Depois do treino, Varela ficou reclamando com um zagueiro do elenco sobre o ocorrido. Gerson percebeu e a confusão começou. O lateral foi para cima do meio-campista, que revidou com um soco no rosto do meia. Os dois se agrediram fisicamente e precisaram ser separados pelos outros jogadores e pela comissão técnica. Varela saiu com o nariz sangrando e foi levado para um hospital com suspeita de fratura. A briga gerou muitos memes e reações nas redes sociais, com torcedores do Flamengo e de outros times comentando o caso. Alguns criticaram a atitude dos jogadores, outros minimizaram o ocorrido e outros ainda fizeram piadas com a situação. O Flamengo, por sua vez, divulgou uma nota nas redes sociais dizendo que a briga faz parte
e que foi um entrevero normal entre companheiros de equipe. O clube também informou que os dois jogadores se desculparam um com o outro e que o caso está resolvido internamente. Essa foi uma das várias polêmicas que o Flamengo enfrentou neste ano. Mas, na verdade, o futebol inteiro sofreu com brigas feias entre jogadores da mesma equipe. Por exemplo, algum tempo atrás, o Mané se envolveu em um problema bem parecido com o Sané. A briga entre Mané e Sané começou no final do jogo entre Manchester City e Bayern de Munique, válido pelas quartas de final da última Champions League. O time inglês venceu por 3-0, com gols de Rodri, Bernardo Silva e Haaland. O Bayern ficou em uma situação muito difícil para buscar a classificação no jogo de volta, mas o que era para ser apenas uma frustração pela derrota se transformou em uma agressão física no vestiário do Bayern. De acordo com vários meios de comunicação da Alemanha, como o jornal Bild, o canal Sky e o site Sport, Mané teria dado um soco em Sané após uma discussão acalorada entre os dois. O motivo da discussão teria sido uma jogada perto do final do jogo, em que Mané correu no espaço vazio para receber um lançamento, em vez de se aproximar para receber o passe. Sané teria reclamado disso e ofendido Mané com palavras racistas. Sané teria chamado Mané de p*** de merda, o que teria tirado o camisa 10 da equipe do sério. Mané não aguentou e acertou um soco no rosto de Sané. Os outros jogadores do Bayern tiveram que separar os dois e evitar que a briga se prolongasse. Sané foi flagrado cobrindo o rosto com um boné quando deixava o hotel em Manchester. A briga entre Mané e Sané teve sérias consequências para os dois jogadores e para o Bayern de Munique. Além de prejudicar o clima no elenco, a confusão gerou punições disciplinares e até mesmo processos judiciais. Mané foi suspenso pelo clube por um jogo e recebeu uma multa de 300 mil euros, cerca de 1,5 milhão de reais. Ele ficou de fora da partida contra o Hoffenheim, pelo campeonato alemão, que terminou em um empate sem gols. O atacante senegalês também pediu desculpas publicamente pelo seu ato de violência e disse que se arrependeu profundamente. Sané foi acusado de racismo por Mané e por outras entidades ligadas ao futebol, como a UEFA, a Federação Alemã de Futebol e a Justiça. Ele pode ser suspenso por vários jogos e pagar uma indenização ao seu colega de time. O atacante alemão negou que tenha ofendido Mané com palavras racistas e disse que foi mal interpretado. O Bayern de Munique foi afetado pela falta de harmonia entre seus jogadores e pela possível ausência de dois de seus principais atacantes. O time alemão não conseguiu reverter a desvantagem no jogo de volta contra o Manchester City e foi eliminado da Champions League com uma derrota por 2-1. Dias depois, o técnico disse que a situação está resolvida, mas admitiu que o episódio teve um impacto negativo na equipe. A briga entre Mané e Sané foi um episódio lamentável que manchou a imagem do futebol e mostrou que ainda há muito preconceito no esporte. Esperamos que casos como esse não se repitam e que os envolvidos sejam responsabilizados por seus atos. Falando em violência em campo, sabia que o Cristiano Ronaldo já quebrou o braço de um fã no meio de um jogo? Pois é. Isso aconteceu no começo de sua carreira, mas ensinou uma grande lição para o jogador que ele nunca mais esqueceu. Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela e conheça essa história maluca. A gente se encontra lá.